substantivas. São as orações que equivalem a um substantivo. É claro que as orações adjetivas equivalem a um adjetivo. Vejam, pessoal, quando eu digo o homem que trabalha vence na vida. Pessoal, vejam, eu tenho aqui duas orações, ó. A oração principal, o homem vence na vida o homem. E agora, amigos, ó, tem uma oração adjetiva, subordinada à adjetiva. Elas são facílimas de identificar, porque elas começam sempre por um adjetivo. O homem que trabalha, sempre por um pronome relativo, pessoal, ó. Pronomes relativos, meus amigos, são que, os mais frequentes, que, quem, qual, cujo, onde. São os pronomes relativos mais comuns, mais frequentes. Os outros são muito raros. Mas é claro que essas palavras nem sempre são pronomes relativos. Elas serão pronomes relativos quando nós pudermos substituí-las por o qual, la qual, no qual, na qual, os quais, as quais, uma expressão em que entre a palavra qual, como aqui, ó, o homem que trabalha, o homem o qual trabalha. Quando o que é conjunção integrante, pessoal, estudamos há pouco, ele introduz orações substantivas, aí ele não pode ser substituído por o qual, a qual. Vamos recordar uma oração substantiva que nós estudamos há pouco. A garota esperava que os irmãos voltassem. Não dá para dizer a garota esperava o qual os irmãos voltassem. Agora aqui dá, ó, o homem que trabalha, o homem o qual trabalha. Então a oração adjetiva, pessoal, é facilmente reconhecível, porque ela começa por um pronome relativo. Que, quem, qual, cujo, onde, quando podem ser substituídos por o qual, la qual, os quais, as quais, tá? Bom, vamos apagar isso aqui, queridos, e vamos colocar agora, ó, mais alguns exemplos. O homem que é mortal às vezes julga-se eterno. A primeira oração, a oração principal é o homem, às vezes julga-se eterno, que é mortal, meus amigos, é a oração adjetiva, o homem o qual é mortal. Tá? Vamos colocar mais um exemplo aqui, eu vou usar o exemplo que eu tenho no livro para ficar mais fácil para vocês. Ó. O pai, que era muito rigoroso, nunca aceitaria aquela situação. Então vamos ver, ó. O pai que era muito rigoroso não aceitaria aquela situação. Primeira oração, né, pessoal? O pai não aceitaria aquela situação. Oração principal. A oração adjetiva, vou sublinhar agora, em vermelho, ó, o pai, o qual era muito rigoroso. Então, vou colocar aqui frases 1, 2, 3 e 4. Vamos ver a última aqui, pessoal, lá. Chegou com a namorada e uma amiga.
As garotas que eram muito comunicativas, é isso, né? Que eram muito, logo, fizeram uma amizade com o grupo, logo, fizeram amizade com todos. Logo fizeram uma amizade. Vou escrever só as palavras necessárias. Pessoal, na oração principal é as garotas. Logo fizeram uma amizade. E que eram muito comunicativas. É a oração adjetiva. Olha que elas sempre começam por um pronome relativo. As garotas, as quais. O pai, o qual era muito rigoroso. O homem, o qual. Trabalho, o qual é mortal. Agora, pessoal, vejam só. As orações adjetivas são só duas. Substantivas são 6, é mais complicado um pouquinho. As adjetivas são só duas. São extremamente fáceis, porque são só duas. Meus amigos, elas se dividem em restritivas e explicativas. Quando é que a oração adjetiva é restritiva? Pessoal, a resposta pura e simples é quando restringe. Quando é que ela é explicativa? É quando não restringe. Vamos explicar, pessoal, vejam só. Quando eu digo homem, eu imagino todos os homens. Agora entra na oração, que trabalha. Vocês não concordam que a ideia, o homem, ficou reduzida? Agora não são mais todos os homens, são só aqueles que trabalham. Tem muitos que não trabalham, ou porque são velhos, ou porque são doentes, ou porque são muito ricos e não gostam de trabalhar, ou porque são preguiçosos. Então, pessoal, vejam, essa oração restringe o antecedente. Toda oração adjetiva, pessoal, é um adjetivo, na verdade, sob forma de oração. Um adjetivo que se refere a um substantivo que vem antes, a um antecedente. Vejam, as orações se referem a homem, pai, garotas. Então, quando a oração adjetiva, pessoal, quando a oração adjetiva restringe o antecedente, quando ela restringe o antecedente, se chama restritiva. Mas, às vezes, ela não restringe. Pessoal, olhem aqui, ó. Essas três aqui não restringem, ó. O homem, imaginamos todos os homens, que é mortal, continuam sendo todos. Essa aqui, pessoal, não restringe. Essa aqui também não, ó. O pai, que era muito rigoroso. Pessoal, vejam, o pai é um só. É claro que eu não posso restringir a ideia de pai, aí fica um pedaço de pai. As garotas, que eram muito... Chegou com a namorada e uma amiga. As garotas, que eram muito comunicativas, as duas, a namorada e a amiga, não estou restringindo. Então, pessoal, aqui eu tenho, ó, uma oração adjetiva restritiva, exemplo número 1, frase número 1, e 3 orações adjetivas que não restringem. As gramáticas dizem que são adjetivas explicativas. A URGS prefere dizer adjetivas não restritivas, porque elas não restringem o antecedente. Por que não restringem o antecedente? Primeiro, pessoal, no primeiro caso, ó, porque ela se refere a todos os elementos daquele conjunto. O homem, agora, que é mortal, todos os homens estão incluídos. Então, ela não está restringindo. Essa aqui, pessoal, também não está restringindo, porque essa oração se refere a uma coisa única. O pai, que era muito rigoroso. Toda oração adjetiva, pessoal, que se refere a uma coisa única, será não restritiva, porque não se pode restringir a unidade, não se pode restringir o indivíduo. Indivíduo, pessoal, vem do latim, in é não, divíduo, divisível, é que não pode ser dividido, que não pode ser restringido.
Isso é o indivíduo, que não pode ser diminuído, dividido, restringido. Toda oração adjetiva, pessoal, que se refere a uma coisa única, o pai, a mãe, ou pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma entidade, o Banco do Brasil, que parcelou, sei lá, a aposentadoria, né? Então, toda oração adjetiva que se refere a uma coisa única, a ONU, que foi criada após a Segunda Guerra, intermedia conflitos entre nações, a ONU, que foi criada após a Segunda Grande Guerra. Pessoal, vejam, não posso restringir a ONU, aí fica um pedaço de ONU. Toda oração substantiva que se refere a uma coisa, o nome de pessoa, Castro Alves, que foi o poeta dos escravos, é um dos orgulhos da literatura baiana. Toda oração adjetiva, então, pessoal, não posso restringir Castro Alves, vai ficar um pedaço de Castro Alves. Toda oração, pessoal, adjetiva que se refere a uma coisa única será necessariamente explicativa ou não restritiva. E aquela que se refere a uma coisa que já foi mencionada antes também, ó, é um pouco mais rara. Chegou com a namorada e uma amiga. As garotas que já foram mencionadas, então não estou restringindo. As garotas que eram muito comunicativas. Pessoal, notem um detalhe, ó. A oração adjetiva restritiva, ela nunca vem virgulada, ó. Ela se lê corridinho. O homem que trabalha vence na vida, os outros não. A oração adjetiva explicativa, essa que não restringe, essa aqui sempre, obrigatoriamente, virá entre vírgulas. Tá legal? Então aqui estão as orações, vamos apagar isso aqui, as orações adjetivas. Adjetivas, restritivas ou explicativas. Restritiva quando restringe, explicativa quando não restringe. As explicativas, as que não restringem, né, pessoal, são aquelas que se referem a todos os elementos de um conjunto, o homem, que é mortal, todos estão incluídos. Aquelas que se referem a uma coisa única, tá? E aquelas que se referem a coisas já mencionadas anteriormente. Aqui, pessoal, vem um exercício. Vou fazer o seguinte, vou colocar mais 2 exemplos aqui no quadro, para deixar bem claro isso. Ó. Mais 2 exemplos, pessoal. Eu não vou colocar vírgula em nenhuma, depois nós vamos ver qual é que deve ser virgulado. Os leões que vivem em circos acostumam-se com pessoas. Aqui estão, meus amigos, 2 orações. A oração principal, sublinhadinha aqui com pincel azul. E a oração adjetiva, que eu vou sublinhar com pincel vermelho. Vamos colocar mais uma. Os golfinhos que são mamíferos precisam vir à tona, emergir, né, pessoal? Vir à tona para respirar. Aqui vem que são mamíferos, a oração adjetiva. Agora, pessoal, me digam o que vocês acham. Uma dessas orações aqui é restritiva e a outra é explicativa.
Na explicativa eu vou colocar vírgulas, na restritiva não. O que vocês acham? Qual das duas está restringindo o antecedente? A primeira ou a segunda? É claro que é a primeira. Pessoal, quando eu digo os leões, a gente imagina todos os leões que vivem em circos. Vejam, a ideia agora ficou bem menor. Então, o antecedente agora ficou diminuído, ficou menor. Essa aqui é restritiva. Agora, quando eu digo os golfinhos, eu também imagino todos os golfinhos. Aí entra a oração que são mamíferos. Essa aqui, pessoal, não está restringindo, porque todos os golfinhos são mamíferos. Então, todos eles continuam incluídos. É claro, amigos, que essa segunda aqui vai ter que ficar entre vírgulas. Tá ok? Entenderam, pessoal? Se não entenderam, azar, que eu não sei explicar melhor que isso. Tá? Bom, outro detalhe para facilitar a vida de vocês. Pessoal, a oração adjetiva explicativa, ela não é necessária, ela é dispensável. Se eu tirar a oração adjetiva da frase, a frase continua perfeita. Ó. Os golfinhos precisam vir à tona para respirar. A oração adjetiva restritiva é necessária a frase. Se eu tirar a oração adjetiva restritiva, a frase fica imperfeita. E agora, pessoal, eu coloquei aqui um exercício com várias orações adjetivas. Não coloquei vírgulas em nenhuma. Nós vamos colocar vírgula agora, quando for o caso, quando a oração for adjetiva explicativa. Se eu tivesse colocado a vírgula anteriormente, aí o exercício já estaria pronto. Então vejamos, ó. Cão que late não morde. Cão que late não morde. Pessoal, é claro que quem diz essa frase se refere, né, é uma espécie de uma imagem, está se referindo a pessoas que alardeiam valentia, coragem, que dizem que fazem e acontecem e que na verdade acabam não fazendo nenhuma parte daquilo que dizem. Cão que late não morde. É claro, meus amigos, que essa é uma oração adjetiva restritiva. Se eu tirasse da frase cão não morde, ficaria, né, pessoal, ficaria incompreensível. E a segunda, ó, o cão, que é o melhor amigo do homem. Pessoal, vejam, eu estou atribuindo isso a todos os cães. Essa é uma adjetiva explicativa, ficará entre vírgulas. Essa aqui eu poderia tirar, ó. O cão merece a nossa estima. Os cães que descendem dos lobos ainda conservam vestígios da vida selvagem. Meus amigos, essa também é uma adjetiva explicativa. Ela se refere a todos os cães. Então ela não está restringindo, ela vai ficar necessariamente entre vírgulas. E eu poderia retirá-la da frase, ó. Os cães ainda conservam vestígios da vida selvagem. A oração adjetiva explicativa é desnecessária. Vamos ver a outra. Os cães que usam coleiras. É claro que essa é uma adjetiva restritiva. Não são todos. Essa está restringindo o antecedente. Depois, o dinheiro que se ganha com trabalho tem mais valor. Que se ganha com trabalho é uma adjetiva restritiva, pessoal, porque não é todo o dinheiro que se ganha com trabalho. Eu posso ganhar dinheiro jogando, roubando, herdando alguma coisa. O dinheiro que se ganha com trabalho, essa oração restringe a palavra dinheiro. E essa outra, ó, o dinheiro, que hoje é usado em todos os países, praticamente extinguiu o antigo sistema de trocas. Essa é uma adjetiva explicativa, não restritiva. Vai ficar entre vírgulas. Vocês vão colocando as vírgulas, tá? As mentiras que se dizem com convicção, essa é uma adjetiva restritiva também. Aqui não vai ter vírgula. Depois, as mentiras, vírgula, que sempre foram uma prática dos seres humanos, vírgula. Tá, pessoal, essa não está restringindo.
As pessoas que gostam de viajar, é claro que essa é restritiva, pessoal, não são todas as pessoas que gostam de viajar, restringiu o antecedente. Os lobos que viviam nos Estados Unidos, restringiu o antecedente. Os lobos, a gente imagina todos que viviam nos Estados Unidos, diminuiu. As pastas dentais que contêm flúor, diminuiu. Os programas de televisão em que aparecem cenas de sexo e violência, o pessoal diminuiu. Tem programas de televisão em que não aparecem cenas de sexo e violência. Tá ok? Vocês dirão que não são muitos, tá? Mas tem. Agora olhem bem a 13. Acharam um relógio e um anel. Devolveram o anel, vírgula, que era baratinho. Pessoal, essa não está restringindo. Eu estou me referindo a coisas já mencionadas. Devolveram o anel, que era baratinho. Aquele anel que não estou restringindo, só tinha um anel. Depois ó, o relógio, vírgula, que era de ouro, vírgula. Também não estou restringindo, só tinha um relógio. Você nota, então, a restritiva, a palavra está dizendo, pessoal, ela restringe, ó. Está aqui bem claro, ó. Os leões que vivem em circos, os leões, imaginam-se todos que vivem em circos, são apenas alguns, restringiu a ideia. A incidência de câncer de pulmão entre a população masculina está diminuindo porque os homens estão fumando menos. Os homens que estão morrendo hoje são os que fumavam há 30 ou 40 anos. Entre as mulheres, pessoal, essa aqui é restritiva. Os homens que estão morrendo hoje, ó, os homens, imagina-se todos os homens que estão morrendo hoje, claro que restringiu. Agora, entre as mulheres que começaram a fumar depois dos homens, aqui eu me refiro às mulheres de uma forma geral. Não são aquelas mulheres que começaram a fumar, entre as mulheres, todas elas que começaram a fumar depois dos homens. Essa é uma adjetiva explicativa, vai ficar entre vírgulas. Agora, pessoal, olhem bem. Vamos fazer assim, ó. Eu vou pular a 15 a 16, depois eu volto. Eu vou pular a 15 a 16, vou passar para 17 na outra página. Para ficar bem claro, pessoal, eu vou escrever aqui no quadro, tá? Vamos escrever aqui no quadro a frase 17. Vamos escrever e vamos conversar um pouquinho a respeito dela. As mulheres que são muito vaidosas passam horas na frente do espelho se enfeitando. Aqui, pessoal, tá a oração adjetiva. As mulheres as quais são muito vaidosas. Aqui está a oração adjetiva. Agora raciocinem comigo. As mulheres que são muito vaidosas passam horas na frente do espelho se enfeitando. Pessoal, aqui não ficou claro. Eu posso achar que todas as mulheres são muito vaidosas e passam horas na frente do espelho se enfeitando. Aí eu vou dizer, as mulheres que são muito vaidosas passam horas na frente do espelho se enfeitando. Eu não vou fazer pausa. Mas eu posso achar, pessoal, olha lá, eu vou fazer pausa. As mulheres que são muito vaidosas, todas elas, passam horas na frente do espelho se enfeitando. Mas eu posso achar também
que algumas mulheres são muito vaidosas e passam horas na frente do espelho se enfeitando e outras não. Eu posso achar que são apenas algumas. Aí, pessoal, eu vou ler corrigidinho. As mulheres que são muito vaidosas passam horas na frente do espelho se enfeitando, só as que são muito vaidosas. Então, pessoal, é assim, ó. 98% das orações adjetivas são restritivas ou não restritivas e ponto final. Quando eu digo os leões que vivem em circos, essa é restritiva, não tem choradeira, não tem conversa. Quando eu digo os leões, que são os reis dos animais, essa obviamente é explicativa. Mas, pessoal, uma ou duas, de repente aparece uma oração adjetiva que, dependendo do sentido, pode ser interpretada como restritiva ou explicativa. A URGS adora isso. Mas aí, como é que eu vou saber? Pessoal, eles fazem assim, ó. Imagine só. Imagine, pessoal, que depois do ponto aqui, eu colocasse as outras não. E agora eu pergunto para vocês. Nessa frase aqui, ó. As outras não. A oração adjetiva estaria se referindo a todas as mulheres, e nesse caso seria explicativa, ou estaria se referindo apenas a algumas mulheres, e nesse caso seria restritiva? É claro que é restritiva. Vejam, as mulheres que são muito vaidosas passam horas na frente do espelho se enfeitando, as outras não, só as que são muito vaidosas. Aqui, pessoal, essa oração está restringindo o antecedente. Eu estou dividindo as mulheres em dois grupos, as que são muito vaidosas e as que não são. As mulheres, ó, agora imaginando todas, que são muito vaidosas, diminuiu, porque tem aquelas que não são muito vaidosas, segundo diz a frase. Mas e se em vez, pessoal, de as outras não, eu colocasse aqui os homens não? Agora, pessoal, eu estaria pretendendo dizer que todas as mulheres são muito vaidosas e passam horas na frente do espelho se enfeitando e que os homens não fazem isso. Não importa se a frase é verdadeira ou não, importa a intenção do cara que disse. É claro, pessoal, que aqui eu teria uma oração adjetiva restritiva. Aliás, desculpe, uma oração adjetiva não restritiva. Agora eu estou me referindo a todas as mulheres. As mulheres que são muito vaidosas, agora aqui eu colocaria vírgula, as mulheres que são muito vaidosas, passam horas na frente do espelho se enfeitando, os homens não. Então, pessoal, prestem atenção que existem poucas, mas existem algumas orações adjetivas, vou mostrar outros exemplos para vocês, que podem ser interpretadas como restritivas ou explicativas, dependendo do sentido, do que vem antes, do que vem depois. Tá? A URGS adora, pessoal, fazer o seguinte, ó, colocar uma oração como essa, assim, ó, entre vírgulas, e perguntar, se nós tirássemos as vírgulas, mudaria o sentido? Claro que mudaria. Porque com vírgulas, pessoal, eu estou entendendo que algumas mulheres são muito vaidosas. Aliás, desculpe, com vírgulas eu estou entendendo que todas as mulheres são muito vaidosas. As mulheres que são muito vaidosas, todas elas, passam horas na frente do espelho se enfeitando. E se eu tirasse as vírgulas, pessoal, aí eu vou ler corridinho, é claro que aí eu entenderia que apenas algumas mulheres são muito vaidosas. As mulheres que são muito vaidosas passam horas na frente do espelho se enfeitando, as outras mulheres não. Prestem atenção, então, pessoal, nessa possibilidade de algumas orações, são raras, algumas orações adjetivas que podem ser interpretadas como restritivas ou explicativas. Vamos voltar para as frases 15 ou 16. Ali estão dois exemplos, olhem só. As crianças estavam descalças e os adultos calçavam botas de couro. As crianças estavam descalças. Os adultos calçavam botas de couro. As crianças que estavam descalças morriam de frio. Agora olhem a frase 16.
Algumas crianças estavam descalças e outras crianças calçavam botas de couro. As crianças que estavam descalças morriam de frio, as outras não. Pessoal, é claro que na frase 15, a oração adjetiva é explicativa, é não restritiva. Eu estou me referindo a todas as crianças. Ó. As crianças, todas elas estavam descalças. E os adultos calçavam botas de couro. As crianças que estavam descalças morriam de frio, os adultos não. Aqui a oração não está restringindo. Mas na frase seguinte, quando eu digo, pessoal, ó, algumas crianças estavam descalças. Não eram todas, algumas. Aí eu digo, ó, as crianças. Aí já me referi a todas. Que estavam descalças, eram apenas algumas. Então o antecedente, a criança aqui, foi restringido. Na frase anterior, na 15, como todas as crianças estavam descalças, quando eu digo que estavam descalças, na 15, pessoal, eu não estou restringindo o antecedente, porque eu disse anteriormente que todas as crianças estavam descalças. Tá ok? Vamos ver mais uma então. Nos campos de nudismo, onde, agora, pessoal, agora é o pronome onde, ó, nos quais, esse onde, lembram os pronomes relativos? Que, quem, qual, cujo, onde. Quando essas palavras podem ser substituídas por o qual, no qual, na qual, etc. Então, ó, nos campos de nudismo, nos quais se permite a entrada de curiosos, ocorrem às vezes situações de constrangimento. Pessoal, não é em todos os campos de nudismo que se permite a entrada de curiosos. Então essa oração é uma adjetiva restritiva. Nos campos de nudismo onde se permite a entrada de curiosos ocorrem confusões. Nos outros não. Agora, na 20, ó, os campos de nudismo nos quais se dispensa completamente o uso de roupa. Agora é todos. Permitem, né, um contato mais íntimo com a natureza e tal. Então, agora, pessoal, ó, na frase 20, eu tenho uma oração adjetiva, né, restritiva. Aliás, desculpem, explicativa, porque são todos eles, ó. Os campos de nudismo, nos quais se dispensa o uso de roupa, são todos. Então, aqui eu colocaria vírgulas. Os campos de nudismo, onde se dispensa completamente o uso de roupa, são todos. Na anterior eu não colocaria vírgula. Nos campos de nudismo, onde se permite a entrada de estranhos, agora não são todos, agora a oração é restritiva. Então a gente lê corridinho. Olhem a 21, caiu na URGS, pessoal, ó, essa frase aqui, ó. A mãe, que era surda, veio com ela. É no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas queria dar uns amassos na garota, Eugênia, uma que era manquinha, não sei se vocês leram e se lembram. Mas a mãe estava junto com ela na sala e não dava, porque a mãe era surda, mas enxergava. Naquele tempo as mães não deixavam os namorados darem um amasso nas guriazinhas. Então vejam, ó, a mãe, que era surda, veio com ela. Pessoal, é claro que essa é uma adjetiva não restritiva, uma adjetiva explicativa. Porque a mãe é uma só, não é possível restringir uma coisa única. Toda oração que se refere a uma coisa única será necessariamente explicativa. Não se pode restringir a mãe, fica um pedaço de mãe, a mãe que era surda, a mãe que era bondosa, a mãe que era compreensiva. Todas essas orações ficarão entre vírgulas. Era uma cena comovente. Ó, veja como a oração adjetiva equivale a um adjetivo. Era uma cena que comovia. Era uma cena comovente. É claro que essa aqui é uma adjetiva restritiva, porque nem todas as cenas são comoventes. Tá? Então, pessoal, aqui, né, vimos as orações adjetivas. Vamos fazer mais um intervalozinho e veremos as orações adverbiais.